Para Deus, aquele que é o mais maduro é o mais dependente. E a gente vai falar um pouco sobre dependência nesse vídeo, que é extremamente importante na nossa vida com Deus. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Isabelle, eu estou iniciando aqui no YouTube e eu estou muito feliz que vocês tenham gostado muito dos vídeos, têm comentado, têm interagido comigo e isso mostra, né, que vocês estão gostando e eu tô, cara, tendo ideia, o Espírito Santo está me inspirando e hoje nós vamos falar sobre um assunto que o Espírito Santo me inspirou e eu creio que vai abençoar muito a sua vida, então se inscreve aqui no meu canal, me siga, né, no Instagram e curte, comenta depois aqui a sua opinião no vídeo, beleza? Bom, provavelmente você sabe que no reino de Deus muitas coisas elas são ao contrário do mundo natural. Então, a Bíblia, né, deixa muito claro que o líder, ele é servo. O último é o primeiro. O fraco, ele é forte. O louco, ele é sábio. Então, muitas vezes a Bíblia, né, o reino de Deus, vai contra a lógica do mundo. E para dependência, que nem eu falei no início do vídeo, é a mesma coisa. Todos os dias nós somos bombardeados com situações que nos forçam a sermos independentes. E de fato, né, gente? Quanto mais nós vamos crescendo, mais nós precisamos ser independentes para várias situações do nosso dia a dia, né? Por exemplo, a gente, quando era criança, bebê, a gente super dependia dos nossos pais para nos alimentarmos. Mas quando a gente foi crescendo, conseguindo desenvolver habilidades motoras, a gente conseguiu ser independente para, por exemplo, comer, para se vestir, para tomar banho. Então, naturalmente, nós precisamos ser independentes para várias coisas, situações na nossa vida, dos nossos pais, de pessoas, para a gente crescer e conseguir realizar várias situações de uma forma saudável, de uma forma funcional. O problema, meus amigos, é quando a gente leva essa tendência humana de ser independente para o nosso relacionamento com Deus. Só que, na verdade, que nem eu falei que no reino de Deus tudo é o contrário, nós só seremos filhos realmente maduros quando nós formos totalmente dependentes do Senhor. Quanto mais dependentes dele, mais maduros nós seremos. E eu quero realmente que você reflita, pensa sobre isso. O quão dependente você é do Senhor. O quanto você depende dele para tomar decisões, para tomar escolhas, desde as mais banais do seu dia a dia até decisões mais sérias, como rumos, né, de trabalho, qualquer coisa que seja. O quão dependente você é dele, sei lá, na sua área financeira, no seu trabalho, na forma que você se relaciona com o seu cônjuge, com o seu namorado, com o seu noivo. O quão dependente você é dele para tudo. E, cara, a gente, como ser humano, a gente tem uma tendência tão egoísta, sabe? De querer resolver tudo na força do próprio braço, de a gente dar conta, sabe? Essa coisa, não, deixa comigo que eu dou conta. Só que, cara, Jesus não quer que tu dê conta sozinho, sabe? Ele não quer que tu faça as coisas sozinho, ele quer que tu simplesmente dependa dele, sabe? Se você depender só da própria força do seu braço, você vai falhar muitas vezes, na maioria das vezes, sabe? E desculpa a palavra, mas isso é muito burro, sabe? Porque comparado ao Senhor, a grandeza do Senhor, o que ele pode fazer é muito maior do que a sua própria capacidade limitada humana. Já pararam para pensar sobre isso? E sabe, gente, fazer as coisas dependendo apenas da nossa capacidade, da nossa inteligência, do nosso tempo, da nossa gestão de tempo, depender as coisas da força do nosso próprio braço, cansa, é fardo, é pesado. E Jesus, ele é claro no convite, né? Venham a mim os que estão cansados, sobrecarregados. Ele não quer que tu carregue fardo, sabe? Isso não é apenas um versículo para um apelo para pessoas que não conhecem Jesus, mas tipo, cara, vamos carregar junto isso, vamos fazer as coisas juntos, vamos fazer as coisas em parceria. Deixa eu participar do teu dia, deixa eu participar das tuas escolhas, deixa eu te conduzir para um caminho que eu sei que é bom para ti, porque a tua visão, meu filho, minha filha, é muito limitada
dentro de uma caixinha perto da visão que eu tenho sobre o teu futuro, sobre os projetos, sobre os lugares que eu quero te levar. Eu olho de cima, eu olho de uma visão panorâmica, eu olho o teu futuro. Então, dependa de mim, confia em mim. Mesmo que você muitas vezes não entenda, queira fazer as coisas do teu jeito, sabe? Dependa, confia. João 15:5 diz assim: Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que sem mim, sem depender de mim, sem fazer as coisas comigo, vocês nada podem fazer. E muitas vezes a gente acha que sim, tá, ok, a gente tem uma certa capacidade, uma certa inteligência que ele mesmo nos dotou para fazer certas coisas, só que quando nós fazemos totalmente dependendo do Senhor, que ele vai na frente, que ele direcione, que ele dê estratégias, que ele dê sabedoria, que ele nos dê graça, as coisas, elas se tornam mais leves, as coisas, elas se tornam com realmente um valor eterno, sabe? Sim, a gente pode fazer muitas coisas, mas o que realmente importa, o que realmente a gente tem que fazer no tempo certo, da forma certa, nós precisamos depender do Senhor. E sabe, gente, Deus tem me ensinado muito sobre dependência nesses últimos dias, por isso que eu quis trazer, compartilhar isso com vocês. Eu e meu marido, nós vamos fazer uma viagem missionária, nossa primeira viagem missionária, nós vamos para Moçambique, em fevereiro agora de 2026. Nós vamos junto com o Pockets, que é o movimento universitário cristão que nós temos na nossa universidade. E, gente, cara, o quanto o Senhor tem me ensinado sobre dependência. Vocês acham que é barato levantar recursos, passagem, alimentação, hospedagem para duas pessoas, não só para mim, mas para mim e para o meu marido, para ir para um lugar onde ele confirmou no nosso coração que nós devemos ir? Gente, não é fácil, né, na visão humana, sabe? Mas tem uma frase que eu carrego comigo que isso pode servir para você. Leva isso no seu coração. Aquele que dá a visão é o mesmo que patrocina a visão. Então, cara, se Deus colocou um projeto no seu coração, um sonho, um trabalho, alguma coisa, sabe? Dependa do Senhor. Creia que Ele vai ser o provedor disso, que Ele vai patrocinar e bancar essa visão, sabe? Por isso que nós precisamos depender do Senhor para entender, Senhor, quais são os planos, quais são os projetos, o que o Senhor quer que eu faça agora, daqui pra frente, porque, cara, se ele se ele der a visão pra você, se ele confirmar no coração, é isso que eu quero que faça, ele vai patrocinar essa visão, porque veio dele, do coração dele. Por isso que a gente tem que depender e não fazer buscar do nosso próprio intelecto o que fazer, quais os planos, quais as metas, como eu vou fazer, sabe? A gente precisa ser dependente do Senhor. E tem sido incrível, gente, testemunhos maravilhosos. Cara, o quanto o Senhor, numa dependência, a gente não tinha R$ 0 para poder fazer uma viagem missionária, sabe? Mas o Senhor está provendo, porque nós aprendemos a estar num lugar de total dependência, Senhor, se é ali que o Senhor quer nos levar. Dessa forma e nesse tempo, a gente acredita, a gente crê e depende que o Senhor vai fazer. É claro que a gente sempre dá o nosso passo. Também tem uma frase muito boa, eu acho que é do Lewis, C.S. Lewis, que é ore como se tudo dependesse de Deus. Trabalhe como se tudo dependesse de você. Então, cara, a gente começou a buscar do Senhor, depender dele para ter estratégias. Nós tivemos estratégias para vender trufas e, cara, a gente tem vendido trufas e o Senhor tem de uma forma tão grandiosa, com um grande favor, tem levantado todos os recursos, muitas vezes além do nosso esforço, sabe? Parece que, caraca, eu não tô me esforçando tanto pro que o Senhor tá fazendo, sabe? Então, gente, dependa do Senhor, não dependa do seu braço, não dependa somente do seu salário, do que você pode levantar de recursos, né? Falando em financeiro, já que eu tô falando disso, né? Cara, dependa do Senhor, velho. Dependa do Senhor, pelo amor de Deus. Amigos, tudo o que você precisa fazer no seu dia, nas áreas da sua vida, dependa dele. Eu precisava gravar também uma aula para uma amiga e eu dependi do Senhor. Eu não tenho intelecto, conhecimento suficiente. Eu vou fazer a minha parte, mas eu dependo do Senhor para me dar oratória. Eu dependo do Senhor
para me trazer os conteúdos, a forma de conectar eles, o início, meio e fim. Eu dependo do Senhor para criar um roteiro para esse vídeo. Eu dependo do Senhor para fazer as coisas com excelência, sabe? A dependência do Senhor, muitas vezes a gente pensa só na vida financeira, mas é para tudo, gente. É para tudo. A gente precisa depender do Senhor para falar, para pensar, para ter estratégia, sabe? Salmos 84:12 diz: Como é feliz aquele que em ti confia. Como é feliz aquele que em ti depende, em quem é toda a minha vida. Toda a vida está firmada, solidificada, rendida. E dependência, gente, é um treino diário. Que nem eu falei, a nossa tendência humana é de sermos independentes, de nos virarmos, fazer as coisas da nossa própria força, mas o Senhor nos convida a ser dependente dele. Ele quer fazer parte, sabe, da nossa vida. Ele quer que você seja um participante do que ele está fazendo na terra, sabe? Então dependa do Senhor para entender os seus próximos passos, entender o que você tem que fazer. Que, gente, a vida de dependência do Senhor é um trabalho em conjunto, em parceria de relacionamento leve. Tu não precisa carregar esse fardo de eu tenho que fazer pelo meu intelecto, pela minha própria força, pela minha habilidade de falar. Eu dependo do Senhor. E que você tenha esse desejo ardente, sabe? De depender do Senhor. Tem uma música do José Júnior que uma época ficou muito na minha cabeça, que ela fala assim: Eu me definho sem você, de tão visceral é minha dependência, tão visceral que o peito aperta. Quando eu me afasto, meu peito dói como um infarto. E, gente, até a dependência, sabe? Quando você depende do relacionamento com o Senhor no seu dia a dia, sabe? Essa dependência de falar com Ele, de dizer pelo menos um bom dia. Vem comigo nesse dia, Pai. Essa dependência, ela é realmente algo latente no seu coração. Tu depende do Senhor como o ar que você respira. Pense sobre isso, né? Que essa mensagem tenha tocado seu coração. Compartilhe, né, com quem precisa ouvir isso. E saiba que ser dependente é uma qualidade dos filhos maduros. Tô gravando esse vídeo aqui numa véspera de Natal, então lembre-se que nós somos dependentes desse menino na manjedoura. O nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso Senhor, e toda a nossa vida é para glorificá-lo, para amá-lo e fazê-lo conhecido. E lembrando, né, desse Natal, para finalizar já esse vídeo, gente, deixo uma frase com vocês sobre esse Jesus maravilhoso, esse menino Jesus, que diz assim: Meninos querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas somente um Deus quis ser menino. Aprenda a ser dependente desse cara. A vida vale a pena demais. Até o próximo.